Os bebês sentem fome e psiquicamente isso é vivido por eles, segundo o Winnicott, como uma experiência de desintegração. Mas como é que então eles conseguem passar por esse início de vida onde a fome pode ser experienciada como uma desintegração sem colapsar? A resposta está na relação que o Winnicott estabelece entre mente e holding materno. Bom, no vídeo de hoje a gente quer falar sobre a teoria do desenvolvimento emocional cognitivo em Winnicott. Mas para fazer isso de maneira adequada, é importante dar uma resposta a essa introdução que eu coloquei aqui no vídeo. Preciso dissecar um pouco mais isso que eu falei. E para fazer isso, eu preciso determinar o que é a diferença entre psique, mente e soma. O Winnicott vai fazer uma dura crítica à filosofia e à psicologia, dizendo que na história da filosofia e psicologia a diferença entre psique e mente nunca ficou muito bem estabelecida. E ele vai usar a empiria clínica para determinar as noções desses construtos teóricos na obra winnicottiana. O Winnicott vai dizer que o soma, vamos começar por ele, o soma é um corpo que possui vida, mas não tem sistema nervoso. Principalmente não tem um sistema nervoso central. A psique é aquilo que aparece quando o ser vivo já possui um sistema nervoso central. A psique é aquilo que dá um sentido à percepção do sistema nervoso. Aquilo que é percebido, aquilo que chega pela sensorialidade do sistema nervoso, a psique organiza um sentido. E veja que aqui, quando a gente fala sentido, não estamos falando de representação verbal, não estamos falando de significações, no sentido que a psicanálise utiliza, não estamos falando de simbolizações. Aqui, sentido é dado num conceito mais amplo. É aquilo que, de alguma forma, começa a estabelecer um conjunto de... organiza, melhor dizendo, aquelas experiências sensoriais. É uma espécie de colorido. Já podemos começar a falar em afetos, aquilo que começa a ter algum sentido, alguma organização e diferenciação para aquelas experiências sensoriais. Isso só é possível para seres vivos, que têm o sono e um sistema nervoso central. Tá, mas o que é a mente? O Winnicott vai dizer que a mente, e aí simplificando bastante aqui, é um dos modos de funcionamento da psique. E quando digo simplificar, está formalmente correto. Eu só não vou entrar em todos os meandros da discussão filosófica, num certo sentido, que o Winnicott acaba fazendo sobre isso. Então, a mente é um dos modos de funcionamento da psique. Um modo de funcionamento que tem uma característica fundamental que é antecipação. E é essa antecipação que, associada ao rol de materno, vai permitir que a criança experimente as frustrações da vida, mesmo tendo a possibilidade das sensações de desintegração, ela vai viver essas experiências sem colapsar. Imaginemos então a criança tendo uma frustração qualquer, por exemplo, a fome. Aquilo se abate sobre a criança, não como uma fome significada, como nós temos na vida adulta, por exemplo. Aquilo se abate sobre o bebê como uma sensação de que ele não vai suportar aquilo, que ele vai desintegrar, que ele vai morrer. Isso pensando em linguagem adulta, é claro. Esse bebê, então, está naquilo que o Winnicott vai chamar de estado excitado, diante das frustrações da vida, esses modos de sensação que trazem desintegração, essa sensação de desintegração e morte, se ativam. Só que, se há um ambiente suficientemente bom, esse ambiente ele faz uma coisa que o Winnicott chama de holding materno. O que é o holding? É essa capacidade de sustentar a experiência de ser do bebê no tempo. É a capacidade de fornecer alguma coisa ao bebê que lhe garante a possibilidade de sobreviver àquelas frustrações, àquelas experiências psíquicas de desintegração. Então, você imagina ele bebê no estado excitado,
nas primeiras semanas após o nascimento, ele tem ali quem faz a função materna totalmente dedicado ou dedicada a esse bebê. Então, quando a fome vai surgir, o seio já aparece para amamentá-lo, por exemplo. Quando a fome vai surgir, o seio já aparece, criando inclusive a fantasia de onipotência da criança. De que quando ele, como diria o Winnicott, ele alucina o seio, no momento que ele produz a alucinação, o seio está ali para alimentá-lo, criando essa fantasia de onipotência que é comum, que é supostamente algo universal nos bebês, segundo a teoria psicanalítica. Tá bom. Então, esse bebê ele entra no estado excitado, mas ele começa a perceber, se eu entro, se eu tenho essa sensação, a comida chega. Se eu tenho essa sensação, a comida chega. Com o passar do tempo, à medida que o bebê vai amadurecendo e a mãe vai voltando, quem faz a função materna vai voltando para as demandas da vida, essa alimentação do bebê começa a sofrer alguns atrasos. Mas, se o ambiente é suficientemente bom, nessa experiência de esse holding que ele tem que promover para esse bebê, os atrasos, eles não passam de, sei lá, atendimento praticamente imediato para 30 minutos de atraso. Ele passa disso para, sei lá, alguns poucos segundos de atraso, 1 minuto de atraso. E o mais importante do que o tempo de atraso, ou tão importante quanto, é a estabilidade, é a rotina. É o bebê, de alguma forma, começar a perceber: eu senti, vou me desintegrar, vou morrer, vou me desintegrar, vou morrer. Opa, chegou comida. Vou me desintegrar, vou morrer, vou me desintegrar, vou morrer. Opa, chegou comida. Mais ou menos em tempos aproximadamente regulares, ele passa por aquelas experiências de desintegração, mas a comida chega. Então, a mente uma vez que eu tenho essa experiência, que tem uma certa regularidade, a psique começa a adotar naquilo ali de significado, e um dos modos de funcionamento da psique, que é a mente, começa a criar essa função de antecipação. Então, se essa sensação horrorosa aparece, vem comida. Se essa sensação horrorosa aparece, vem comida. Isso permite que a criança, no estado excitado, consiga suportar ser alimentada e aí voltar ao que o Winnicott vai chamar de estados tranquilos. Peraí, deixa eu dar um passo atrás aqui então. Você tem a criança no estado excitado, haveria uma lacuna entre aparecer essa frustração, a criança entrar nesse estado excitado, haveria uma lacuna até ser alimentada e voltar ao estado tranquilo. Essa lacuna ela é justamente preenchida pela mente, por essa função de antecipação que a mente estabelece, nesse modo de funcionamento da psique, que é, se há essa sensação, daqui a pouco eu sou alimentado, e eu estou usando a alimentação como um dos exemplos. A gente poderia criar vários outros. Né? A criança sente frio e é agasalhada, é aquecida pelo corpo materno. A criança sente frio e é de novo agasalhada. A criança sente dor e alguém chega com remédio. Ou seja, ela vai vivendo essas sensações de desintegração, mas a mente garante a ela que, olha, se isso vem, tal coisa acontece. E ela consegue suportar esse ato entre o surgimento da necessidade e o atendimento dessa necessidade. Essa é a função antecipatória que a mente tem. Maravilha. Aí a criança consegue chegar aos estados tranquilos e viver a sua não integração, que é diferente de desintegração. A não integração é porque o bebê, quando nasce, ele é um conjunto de sensações que ele não sabe que pertencem a uma unidade. O bebê ainda não está integrado. E aí ele precisa viver esses estados não integrados de forma tranquila, ou seja, um bando de sensações, para que aos poucos ele comece a perceber a sua unidade. E aí, novamente, o hold materno, o hold do ambiente, é fundamental para que esse bebê possa ter o seu ser sustentado no tempo, para que ele possa viver tudo isso sem colapsar. E é justamente vivendo esses estados tranquilos, onde ele vive a sua não integração, que a partir do hanging materno, para além do holding, a criança começa um processo de integração, que é a primeira etapa do desenvolvimento emocional primitivo, a integração. Nós temos 3 etapas aí a serem percorridas pelo bebê: a integração, a personalização e a realização ou apresentação de objetos.
Então, na integração a partir do rendem materno, que seria a mãe está ali com o bebê, manipula o bebê, fala com o bebê e nomeia as partes do corpo do bebê. Olha o pezinho do João, olha a mãozinha do João, olha o narizinho do João, o João da mamãe, ou, enfim, a mãe ou o ambiente, quem está fazendo essa função ambiente, essa função materna, começa a fazer uma série de ações sobre esse bebê, que a gente chama de handling, que vai ajudando ele nesse processo de integração. O holding, que sustenta o ser do bebê no tempo para que ele possa viver nesses estados tranquilos, a sua não integração, experienciar tranquilamente as várias sensações não integradas que ele tem, que aí, quando juntam com esse handling, vai produzindo essa integração junto com o holding. Mas tem uma coisa o Winnicott fala que é muito importante, que parece, quando se lê pela primeira vez, ou um paradoxo ou errado a partir da obra freudiana, que o Winnicott vai dizer que o ego é anterior ao id. E em Ego e Id, de 1923 do Freud, nós sabemos que o Freud vai dizer que o ego é uma parte diferenciada do id pela sua proximidade com o aparelho perceptual. Então, o ego seria posterior ao id. Mas é porque aqui o Winnicott está se referindo ao ego da mãe do bebê. Como assim, Ricardo? Da seguinte maneira, qual é a ideia central aí no Winnicott? Como o bebê, na experiência do bebê, não sabe que existe a mãe, que existe o mundo, ele está fusionado. Então, de certa maneira, o ego da mãe, na experiência do bebê, é um ego do bebê também. É esse ego que vai conter os impulsos do id do bebê, que vai começar a dar sentido aos impulsos do id do bebê, que vai gerar um conjunto de significações dos quais o bebê ainda não é nem sequer capaz de compreender para aqueles impulsos do id do bebê. Então, o Winnicott vai dizer que o ego da mãe, que o ego é anterior ao id, porque ele se refere ao ego da mãe, que nessa unidade simbiótica na visão do bebê, é como se pertencesse a ele, e é o que vai começar a dotar de sentidos uma série de impulsos do id que esse bebê tem. E aí estamos falando justamente dessa fase de integração, onde você tem o holding como a principal estruturação, como a principal ação do ambiente para garantir a possibilidade da integração. Nessa fase, o holding é a coisa fundamental, associado ao handling e associado a esse ego materno que é anterior ao id da criança, porque estava no mundo antes da criança aparecer. É nesse sentido. E no sentido dessa simbiose que o bebê vive com a mãe. Aí nós passamos dessa fase onde a criança está na dependência mais absoluta daquele objeto que ela não sabe que existe ainda, e vamos rumando para a fase que o Winnicott vai chamar de dependência relativa, onde acontece, inclusive, as questões de personalização, quando a psique passa a habitar um corpo. Porque é aquela história não é tão óbvio quanto pode parecer. A nossa psique, ela não nasce integrada com o nosso corpo, apesar dela ser tributária ali do sistema nervoso e do sistema nervoso estar no nosso corpo. Só que para dar sentido às coisas, ela vai ter que começar a se integrar e habitar esse corpo. O Winnicott vai contar uma série de casos onde fica claro nos relatos clínicos dele que essa personalização ela realmente não é dada desde o início. Como o famoso caso de uma paciente psicótica que ele tinha, que ele relata que essa moça ele dizia que vivia tropeçando e caindo em buracos porque ela não tinha olhos nos pés, porque ela não tinha integrado os seis sentidos aí da psique no corpo. Então ela enxergava, mas ela dizia que era como se ela visse através dos olhos, não simplesmente visse, né? Então, a personalização também vai ser tributária desse holding, desse handling. É quando a mãe começa a nomear o corpo do bebê, dizer que pertence a ele, que essa psique vai começar a habitar cada vez mais aquele corpo. E, por fim, a gente tem ali, e aqui eu estou simplificando bastante essas etapas, tá? A gente tem ali a realização, também chamada de apresentação de objetos, que é quando a criança já vai começar a se dar conta de que realmente existem objetos no mundo, vai começar a lidar com objetos totais no mundo, vai perceber que ela também é um objeto total. E nessa fase aí de transição entre a dependência relativa, a gente começou com a dependência absoluta, onde tem ali a integração, dependência relativa, onde começa a ter ali a personalização. Quando a personalização começa, perdão, essa parte de dependência relativa começa a acontecer,
porque também é um momento onde começam a acontecer os fenômenos transicionais. E chegamos ali à fase de realização, que é a das apresentações de objeto. Aqui nós teremos que tratar de uma série de coisas para falar do desenvolvimento emocional cognitivo. Teremos que falar do que são fenômenos transicionais, teremos que falar das questões psicossomáticas, teríamos que falar como se dessa apresentação de objetos justamente ali na travessia edípica. Mas o que me interessava aqui hoje era apresentar para vocês psique-mente e soma, essas definições, fazer uma breve assim, apresentação introdutória, bem introdutória, da questão do desenvolvimento emocional primitivo nessa história de integração, personalização e realização, elas associadas às fases de dependência absoluta, dependência relativa e rumo à independência, como o Winnicott chama, quando a criança entra nessa fase da apresentação de objetos, ela entra na fase que eles chamam de rumo à independência, que é a gente passa a vida rumando para essa independência. E eu fiz isso tudo porque nós vamos ter um vídeo na quarta-feira falando sobre a agressividade no Winnicott. E para explicar a agressividade no Winnicott, essa introdução à teoria do desenvolvimento cognitivo era muito importante para mim, para que a gente possa fazer na sequência esse vídeo de quarta-feira. Tá bom? Um grande abraço, gente. Se você gosta de conteúdos como esse, se inscreve aqui no canal e aproveita para conhecer o nosso site. O link está aqui na descrição do vídeo.